students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because I'm here with you. Estou muito feliz por ter você aqui comigo. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês. E aí, vamos falar do objetivo dessa aula, que é fazer uso da língua inglesa com repertório lexical apropriado às diversas situações de interação oral. Então, eu quero saber, você sabe falar as horas em inglês? Se alguém perguntar para você, what time is it? Você sabe responder em inglês? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a aula. E eu quero saber também, como é a sua rotina? Você costuma ter um planejamento para suas atividades diárias? E já aprendeu expressões sobre rotinas em inglês? Se for para você contar como é o seu dia, o que você faz na sua rotina, você sabe falar inglês? Bom, é isso que a gente vai estudar durante essa aula. Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e senha, nível 2, que é o iniciante, unidade 1, lição 1, expressões falando o horário e clicar em começar. Então aqui, ó, você vai escolher ali a atividade número 1, que é falando sobre o horário. Se você tem acesso à internet aí nesse momento, não perca tempo, já pega o celular, o computador, faça acesso à plataforma e você vai acompanhar a aula com a gente fazendo as atividades direto na plataforma. Agora, se você não tem acesso, não tem problema não, você também vai acompanhar a aula conosco e vai fazendo as atividades junto, aquelas que são escritas você vai fazer no seu caderno, ok? Let's go, students! Então, muito bem, alunos, se você conseguiu acessar a plataforma, então você vai estar ali, ó, no nível 2, unidade 1, e aqui, ó, lição 1, vamos fazer a lição 1 aqui, a atividade 1, que é falando o horário. Vai clicar em começar, e aí nós temos aqui, ó, como perguntar as horas. Há várias maneiras da gente perguntar as horas. Você vai escolher aquela que você se identificar melhor para utilizar. Tá? Então, nós temos aqui, ó. What time is it? What time is it? Ou então, What's the time? what's the time? Nas duas formas eu estou perguntando, que horas são? Ou então eu posso utilizar ainda, Do you have the time? você sabe as horas? Se perguntar as horas para alguém que você não conhece bem, é educado você dizer antes, excuse me. Então, antes de fazer a pergunta, você diz excuse me. Vamos ver o exemplo? Excuse me. What time is it? Então, com licença, que horas são? Veja que ficou mais educado. Agora, se você está perguntando as horas para alguém que você já conhece, algum familiar, algum amigo, aí você não tem tanta necessidade de usar o excuse me. Mas se for uma pessoa que você não conhece bem, é mais educado você utilizar essa expressão antes. Aí, para dizer as horas, responder a essa pergunta, você vai usar o'clock para horas cheias. O termo o'clock é usado tanto na fala quanto na escrita. Às vezes, a hora é escrita em número, por exemplo, 500. Né? Mesmo assim, quando você for ler ou falar essas horas, você vai usar o o'clock. Então, lembrando sempre para horas cheias, que não tem minutos, horas redondas, você vai utilizar a palavrinha o'clock. Vamos ver o exemplo? What time is it? It's 5 o'clock. Então, que horas são? São 5 horas. What's the time? It's 11 o'clock. Que horas são? São 11 horas. Tanto 5 como 11 são horas exatas, horas cheias, então a gente usa a palavrinha o'clock. Agora, a gente vai usar o half past, ou então 30, para dizer 30 minutos, depois de uma hora. Então, sempre que for, por exemplo, aquela hora que a gente fala assim, 5:30, 4:30, esses 30 minutos, a gente pode usar half past, ou então 30, certo? Vamos ouvir o exemplo. What time is it?
It's 10:30. Então, que horas são? São 10:30, ó. 10, que é o 10, 30, que é o 30. Então, 10:30. Do you have the time? It's 10:30. Então, você sabe as horas? São 10:30. Veja que aqui ele não usou 30, mas usou 10:30. Para todos os outros horários, você vai dizer o número de minutos depois da hora. Então, você diz a hora e depois o minuto. Prestem atenção nos exemplos. It's 2:35. Então, são 2:35. 2 é a hora, 35 os minutos. It's 9:15. Então, são 9:15. It's 8:45. São 8:45. Então, 9 o'clock. agora nós vamos praticar as horas, certo? Então, nós temos o relógio aqui e a gente vai clicar para ouvir e vamos repetir, combinado? Vamos lá, então. 9 o'clock. 9 o'clock. Aqui nós temos uma hora exata, então por isso nós usamos a palavrinha o'clock. Next. 3:05. 3:05. 3:05. Percebam que aqui no caso o O, ele é o 0, né? Então, 3, aí vem o 0 e o 5. Esse 0 a gente nunca usa zero. Aqui a gente vai usar O. 3:05. Esse O a gente usa sempre que for do 1 minuto até o 9. Então, O1, O2, O3, até chegar no 9, certo? 5:55. 5:55. Então, 5:55. 1:35. 1:35. Então, 1:35. 2:55. 2:55. 2:55. 11:10. 11:10. 11:10. 4:05. 4:05. Aqui, mais uma vez, utilizando o ou por causa do 5. 5:15. 5:15. 5:15. 6:30. 6:30. 6:30. 7:45. 7:45. 7:45. E agora, vamos praticar a hora? What time is it now? Que hora é agora? Então, responda aí em inglês. Que hora que é agora? Mais uma vez para você praticar agora. What time do you wake up? Speak in English. Que hora que você levanta? Que hora que você acorda? Então, você vai responder em inglês. Se for hora exata, lembra que você tem que usar o o'clock. Por exemplo, se você acorda às 7, você vai dizer It's 7 o'clock. Então, agora nós temos uma atividade para você combinar as horas. A gente tem ali 5 relógios mostrando as horas e depois as expressões relacionadas a cada uma delas. Então, no seu caderno agora, você vai colocar da letra A até a letra E ou do número 1 ao 5, vai escrever as horas que estão aparecendo em números de acordo com o relógio e depois na frente você vai escrever qual é a hora correspondente. Eu vou dar um tempo para que você possa fazer isso. Quem está logado na plataforma pode realizar a atividade direto nela. Já voltamos!
aí, gente, conseguiram fazer? Vamos fazer a correção, então. O primeiro relógio está mostrando 8 horas, então quais dessas frases aqui indica que são 8 horas em inglês? Nós temos a última aqui, ó, it's 8 o'clock, então 8 horas. Agora nós temos 4 horas, it's 4 o'clock. 11:10, então it's 11:10, são 11:10. 10:15, it's 10:15. 10:15. 7:45, it's 7:45. E aí, acertaram todas? Se você errou, você pode refazer a atividade clicando em tentar de novo. Nessa atividade agora, nós vamos ouvir as pessoas dizendo as horas e vamos selecionar a resposta correta. Para cada uma delas, nós temos 3 opções de hora, tá? Então, vamos ouvir com atenção e marcar a opção correta. Listen more than once if necessary. Você pode ouvir mais de uma vez se você achar necessário. What time is it? It's 10:30. Então, ele pergunta que horas são. It's 10:30. 10:30 é 10:30. Excuse me, do you have the time? Sure, it's 5:45. It's 5:45. Que hora é essa, gente? 5:45. 5:45. What's the time? It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. 11 o'clock é 11 horas. What time is it? It's 1:15. It's 1:15. Então, 1:15. Do you have the time? Yeah, it's 3:25. It's 3:25. Então, 3:25. What's the time? It's 4:53. It's 4:53. Então, 4:53. Nessa atividade, então, agora, nós vamos escutar e gravar o que nós escutamos. Então, prestem atenção para que você possa repetir com a pronúncia correta. Vamos escutar primeiro e depois gravar. Se você não está logado na plataforma, você repete junto comigo. Vamos lá? What time is it? What time is it? Então, eu estou perguntando que horas são. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. São 10 horas. What's the time? What's the time? Então, que horas são? É uma outra maneira de eu perguntar a hora. It's 3:30. It's 3:30. São 3:30, 3:30. Excuse me, do you have the time? Excuse me. Excuse me, do you have the time? Próximo. Sure, it's 12:15. Sure, it's 12:15. Claro, são 12:15. Muito bem, alunos, encerramos essa etapa. Muito bem, alunos, nós vamos continuar na lição 1, vamos fazer agora a atividade 2, que é o vocabulário atividades diárias. Vamos assistir o vídeo. Good morning. Oh, good morning. What time's the meeting? 9:30. Whew, not 9? Nope,
Not 9. 9:30. Todd, are you never late? No. When do you usually get to work? About 8 o'clock. Wow, what time do you get up? I get up at 6, I take the train at 7:15, and I get to work at 8. Every day. I get up at 8. Have a cup of coffee, take the 8:30 train. Oh, you don't eat breakfast? Breakfast. Time for the meeting. Let's go. Então, nós temos aqui algumas expressões para falar da nossa rotina. Então, temos aqui, ó, Get to work. chegar ao trabalho, Get up. levantar-se, Take the train. pegar o trem, Have a cup of coffee. tomar uma xícara de café Eat breakfast. e tomar café. Então, são algumas expressões importantes para vocês falarem das atividades diárias de vocês. Então, responda agora. What time do you get up? Que hora que você levanta? E do you eat breakfast? Você toma café da manhã? Responda aí em inglês essas perguntas. Get to school. Nós temos aqui algum vocabulário relacionado às atividades diárias. Então, get to school é a primeira. Get to school. Lembrando que vocês podem clicar aqui para ter mais detalhes sobre esse flashcard. Então, get to school, aqui a gente tem a tradução, tem a transcrição fonética para você saber como pronuncia, e temos exemplos também de frases utilizando essa expressão. Então, get to school, ir para a escola. Go home. Go home, ir para casa. Give a presentation. Dar uma apresentação ou fazer uma apresentação. Study English. Study English, estudar inglês. Have lunch. Almoçar, have lunch é almoçar. Check emails. Check emails é você conferir, ler os seus e-mails. Get to work. Get to work, ir ao trabalho. Have a meeting. É ter uma reunião, have a meeting. Take a train. Take a train, pegar o trem. Então esse é o vocabulário para vocês falarem da rotina diária de vocês. Which of these words did you already know? Quais dessas palavras você já conhecia, já sabia o significado? Agora, nós vamos fazer essa atividade para mover o texto para a figura correta. Então, se você tem acesso à plataforma, você vai fazer direto. Se não, no seu caderno, você vai escrever cada uma das rotinas que estão identificadas ali na imagem e depois relacionar com a expressão em inglês. Vou dar um tempinho para que você possa fazer no seu caderno. Muito bem, vamos corrigir então? Nós temos na primeira imagem
é indo à escola, né? Ir à escola. Então, a expressão que a gente utiliza para essa atividade diária é get to school. Então, a gente vai relacionar ali com a imagem. A segunda está conferindo os e-mails. Então, check emails. Lendo os e-mails. A segunda que a gente tem, ele está ir para casa, né? Então, vamos usar o go home, ir para casa. A terceira imagem, então, é dar uma apresentação, fazer uma apresentação. Então, give a presentation. E a última, estudar inglês, study English. Então, faça a correção aí. E, continuando a atividade, a gente tem mais 4 ali atividades de rotina para que você possa também relacionar. Vou dar um tempinho para que você possa fazer no seu caderno, nós já voltamos. E aí, vamos corrigir então? Nós temos take a train. Take a train é pegar o trem. Então, vamos colocar lá na última imagem. Have a meeting é ter uma reunião. Então, no caso, é essa imagem aqui. Get to work, ir ao trabalho. E have lunch. Lembram que é have lunch? Almoçar. Muito bem. Nessa próxima atividade, nós vamos escutar e vamos gravar a nossa pronúncia. Vamos lá? Study English. Study English. Take a train. Take a train. Que nesse caso é pegar o trem. Have a meeting. Have a meeting. É ter uma reunião. Go home. Go home. Ir para casa. Get to work. Get to work. Ir ao trabalho. Have lunch. Have lunch. Que é almoçar. Get to school. Get to school. Ir à escola. Check emails. Check emails. Que é conferir ou checar os e-mails. Give a presentation. Give a presentation. Que é dar uma apresentação, fazer uma apresentação. Congratulations, students! Encerramos mais uma etapa. E então, o que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos a interagir oralmente sobre horas e atividades de rotina. Então, agora você sabe falar as horas e também sabe falar sobre a sua rotina. Bom, alunos, por hoje é só. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. See you next class. Bye, bye!